Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado. Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Disfarçados de pacientes do Plaça Alta Caíque, no bairro Planalto. Depois que eles mostraram armas para as pessoas que estavam lá dentro, eles começaram a recolher todos os objetos das vítimas. Pais irresponsáveis que não vacinarem os filhos contra o sarampo podem ser punidos. Os casos serão denunciados ao Conselho Tutelar. A escola vai notificar o pai para comparecer, para justificar porque não mandou ou autorizar que dê essa vacina, que se proceda a vacina. Aqui no estúdio, o assunto é a eleição 2018 e os prazos para a campanha eleitoral. E ainda, o TRE registra quase 500 candidatos no Amazonas. E no quadro Lição de Casa, conheça o método de ensino usado em escolas que pode ser aplicado também em casa pelos pais. O objetivo dele é desacelerar as crianças, né? É trazer a criança mesmo para a infância, né? São sempre atividades que requerem autonomia da criança. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, é só ir aqui no nosso Facebook, deixa seu recadinho que eu estou esperando, hein? Você pode inclusive sugerir entrevistas para o nosso programa. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play, se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele é gratuito, isso é disponível para os sistemas Android e iOS e por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo e conteúdo extra em qualquer lugar do mundo. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial, porque ontem a gente informou aqui no Manhã no Ar sobre a prisão de um dos suspeitos do linchamento do estudante Caiúbe Oliveira, de 16 anos, que foi morto no último dia 5. A Delegacia de Homicídios apresentou esse suspeito. O delegado falou sobre 2 linhas de investigação acerca do caso. Caiúbe de Carvalho Oliveira, 16 anos, aluno do Colégio da Polícia Militar. O adolescente morreu neste ramal da comunidade Valparaíso. O garoto foi linchado por mais de 20 pessoas, segundo esse jovem, que foi preso por envolvimento no crime. Vinícius Nascimento Mendes, de 20 anos, já foi acusado de crime análogo ao homicídio, por ter matado um homem quando era menor. Na Delegacia de Homicídios, ele chorou, porque acredita que vai ser morto se entregar o nome das pessoas que participaram do linchamento de Caiúbe. Ô, meu Deus, se eu cair nessa cadeia, o cara diz que eu vou morrer, uma coisa que eu não fiz, meu pai, eu sei quem é que foi que fez, meu pai, eu conheço tudinho que foi que fez isso, meu pai não foi. Em depoimento, Vinícius afirmou que atirou uma pedra em Caiúbe. O suspeito confirmou que estava no momento em que o estudante foi linchado. Porque foi assim, uma mulher chegou falando que tinha pegado um ladrão, tem, lá na rua Parauni. Chegaram lá e já tinha 4 mototáxis dando capacetado e paulado. A gente chegou lá e o mototáxi gritou como um ladrão. Lá é próximo de uma invasão, os caras começaram a lixar ele, mas era muita gente para bater nele, ele já estava morto já quando nós chegamos lá. Eu não fiz nada, eu fiquei só olhando. Não, eu tentei arremessar, mas não deixaram. A Polícia Militar chegou ao suspeito depois de denúncia ao 190. Nós chegamos através de informações oriundas do 190, ou seja, a população pode contar que todas as informações sobre este fato e sobre outros fatos são apuradas para a gente chegar ainda na verdade da informação. A detenção de Vinícius pode ajudar a polícia a esclarecer muitos detalhes sobre o linchamento de Caiúbe, principalmente sobre as motivações desse crime. Nas informações preliminares, a família informou que Caiúbe havia saído de casa. Ele tinha pedido uma corrida com um mototaxista. O mototaxista cobrou muito caro e o Caiúbe não aceitou. O mototaxista teria dito na comunidade que Caiúbe era um assaltante e, por isso, várias pessoas acabaram batendo no garoto de apenas 16 anos.
Houve a participação de mototaxistas, assim como Vinícius falou, e houve também a participação de moradores do ramal da comunidade Valparaíso. A polícia já conseguiu identificar pelo menos 5 pessoas que realmente estão envolvidas nesse crime. Mas existe também uma outra linha de investigação. Esse crime pode ter sido motivado pelo fato de Caiúbe ser aluno do Colégio da Polícia Militar. Como ele sempre passava pelo ramal com a farda do Colégio da Polícia, traficantes da área podem ter armado um plano para executar o garoto e para dar uma lição em pessoas que são ligadas à polícia. Há 2 vertentes no possível homicídio da vítima desse linchamento. Pode ser uma falsa comunicação de crime no momento em que o mototaxista teria sido alvo de roubo, ele teria inventado essa situação para poder armar e os outros mototaxistas atingir a vítima. E uma outra motivação seria o fato de a vítima ela usa a farda do Colégio da Polícia Militar. E isso os traficantes da área consideravam como uma afronta. Vejam só, pelo fato do aluno estar com a farda da Polícia Militar, uma instituição correta, isso aí seria uma afronta. Então, estamos trabalhando nessa linha, 2 linhas de investigações. Foi repassado alguns apelidos nas quais estamos trabalhando nesses apelidos para chegar até a qualificação e tentar delimitar a atuação de cada pessoa dentro do fato criminoso. Haja vista que na situação várias pessoas participaram, pessoas utilizaram paus e outros utilizaram pedras. Então, nós estamos continuando nas investigações e é um grande passo a prisão do Vinícius, que irá auxiliar nas investigações, já vinha em trâmite juntamente aqui com a co-irmã Polícia Militar. Então, como é um cumprimento de prisão temporária, durante o prazo desse cumprimento de mandado de prisão temporária, nós iremos levantar mais informações necessárias para elucidar esse caso por completo. Isso aí, para acreditar nos órgãos de segurança, o sistema de segurança está trabalhando integrado, nós temos aqui uma parceria com o delegado Jeff da Homicídios e os outros delegados aqui, e aí, se a população ajudar, participar com a gente, com certeza teremos resultados positivos. Vinícius da Silva Sarmento, de 26 anos, é suspeito de cometer vários arrastões na zona norte de Manaus. Ele foi preso e apresentado ontem. O infrator já tem passagem na polícia por tráfico de drogas e roubo. Este que aparece nas imagens é o Vinícius da Silva Sarmento, de 26 anos. Ele é apontado pelos policiais civis aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia como o autor de vários arrastões cometidos na área da Zona Norte aqui da capital. Em maio deste ano, quando os policiais estavam saindo aqui do DIP em diligências, populares os pararam para informar que uma dupla estava cometendo arrastões na área em um Palio preto. Os policiais então se deslocaram e assim que identificaram o veículo com as mesmas características citadas na denúncia, houve uma troca de tiros com a dupla. Na ocasião, os 2 infratores conseguiram fugir, mas os policiais apreenderam cerca de 5 celulares, 4 provenientes de roubos aí da dupla e um do próprio infrator, no caso o Vinícius. Além disso, os policiais também apreenderam este simulacro de arma de fogo que era utilizado pelos criminosos para intimidar as vítimas. A partir do momento em que os policiais tiveram acesso ao celular do Vinícius, eles continuaram as investigações e conseguiram encontrá-lo na tarde desse domingo, por volta das 5 horas da tarde, no bairro Riacho Doce. O criminoso estava escondido dentro da casa da mãe dele. Aqui ao meu lado está o delegado titular aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia, Ricardo Cunha. Delegado, foi através então desse aparelho que vocês conseguiram localizar o Vinícius? O Vinícius, ele já havia sido apontado por outras vítimas aqui como autor de outros roubos, né? Esse Palio, inicialmente foi apontado como praticante de arrastões aqui na Zona Norte. Foi através desse veículo que as investigações iniciaram. Quando houve esse confronto policial com a nossa equipe de investigação, identificamos, né, de fato quem era o Vinícius e representamos pela prisão dele junto ao Poder Judiciário.
Agora, delegado, nesse confronto que houve em maio, além de apreender os celulares e o simulacro, vocês também apreenderam esse veículo, né? E logo após que as vítimas ficaram sabendo da prisão do Vinícius, muitas já vieram até aqui para confirmar a participação dele nos roubos. Exatamente. Já de imediato já haviam 2 vítimas que prontamente identificaram o Vinícius aí como o autor dos seus crimes. Estamos trabalhando com a hipótese de que existam outras vítimas, né? Até pelo número de celulares apreendidos, pelas características dos Vinícius, que já têm outras passagens. A gente solicita aí da população que, caso tenha sido vítima também dele, nos procure e formalize aí o seu boletim de ocorrência, que ele também responderá pelos seus atos praticados contra eventual outras vítimas. Agora, delegado, o Vinícius não agia sozinho, tinha um comparsa com ele em todas as ações. Como é que a polícia está trabalhando para encontrar, né, esse comparsa? As investigações agora giram em torno disso, né? Existem suspeitas aí de quem é esse comparsa dele. A gente não vai divulgar neste momento para não atrapalhar as investigações, mas logo também será capturado e apresentado aqui para vocês. Tá certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Olha, o Vinícius, inclusive, já tinha passagem por tráfico de drogas e também por roubo. Ele agora vai ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, onde deve permanecer aí por um bom tempo sem cometer arrastões. Que a polícia interceptou e apreendeu 25 quilos de cocaína na madrugada de ontem no Rio Solimões. A droga vinha de Benjamin Constant e tinha como destino a capital amazonense. Os policiais estavam monitorando essa embarcação desde as primeiras horas da manhã de domingo, porque sabiam que dentro dela estavam escondidos todos esses tabletes aqui de cocaína pura. Em um momento oportuno, os policiais fizeram a abordagem e, com a ajuda do cão policial Zeus, encontraram essa cocaína que estava aí dentro de diversas caixas de papelão no fundo da embarcação. 2 pessoas foram presas em flagrante, que são esses 2 suspeitos, o Manuel Araújo Costa, de 50 anos de idade, e o Paulo Coelho Oliveira, de 45 anos. O Manuel, ele tinha uma função específica, ele era o ajudante e o comparsa dele era o responsável pela droga. Só que eles jamais imaginavam que pudessem ser presos em flagrante, porque essa droga estava muito bem escondida. E ainda tem um agravante. A embarcação em que eles estavam estava levando uma balsa com diversas botijas de gás. Ou seja, os 2 aqui, olha, aproveitaram o serviço e acabaram trazendo todas essas drogas aqui, essa cocaína, e o destino era a capital aqui do estado. Delegado, explica pra gente como é que foi o momento da prisão deles. Vocês já sabiam que essas drogas estavam escondidas? Exatamente. Isso aí foi um trabalho de investigação da Secretaria de Segurança, por intermédio da Secretaria de Inteligência da SEAI, juntamente com o Departamento de Narcóticos, né? A gente já vinha há cerca de 30 dias investigando esse grupo, né? Sabíamos que possivelmente nesta embarcação viria essa quantidade de cocaína, né? Que cerca de 25 quilos. Então, na madrugada de hoje, as nossas embarcações no Rio Solimões, interceptamos aí esse rebocador que vinha acoplado aí a 2 balsas carregadas de botijas de gás. Imagina a dificuldade da fiscalização, são cerca de 10 mil botijas de gás. E a gente contou com o apoio aí do nosso cão farejador, que é essencial nessa fiscalização, e a droga foi encontrada juntamente com o prático da embarcação, cerca de 22 quilos, e o Manuel, que era o responsável pela conferência do porão, estava de posse de mais 3 quilos de cocaína. Praticamente toda semana essas apreensões estão sendo feitas. Agora imagina só o agravante. Aqui são aproximadamente 25 quilos de cocaína pura que se transformariam praticamente aí no dobro. Essas 2 pessoas aqui disseram que trabalhavam nessa embarcação há aproximadamente 1 ano e que desta vez eles receberiam dinheiro para fazer o transporte dessa droga. Delegado, explica pra gente como é que fica a situação a partir de agora. Eles foram presos e o dono dessa embarcação também já foi notificado? Ele estava no barco? A gente tem um prazo aí de 30 dias para a conclusão do inquérito policial, que a gente vai ter um prazo de 30 dias para identificar aí, quem são os proprietários dessa droga e qual o interesse ou participação
do proprietário da embarcação. Ele será notificado para ser ouvido, né? Os dois confessaram a autoria delitiva, né? Inclusive dizendo que pegaram essa droga na cidade de Benjamin Constant e trazeriam para a cidade de Manaus. Como sempre, as mulas não indicam quem são os proprietários da droga e eles disseram, né, comumente como falam, que eles conheciam a quem seria a pessoa proprietária da droga e quem seria a pessoa que iria recebê-la aqui na capital amazonense. Normalmente eles também não falam para quem entregariam as drogas por medo. Mas como é que fica a partir de agora esse inquérito policial? Vocês vão investigar para saber se essa droga ficaria de fato aqui na capital ou iria para outro estado? Exatamente. No final do inquérito a gente vai ter condições de dizer, né, qual o destino final real desta droga, né, e a participação de outras pessoas. Né, eles responderão pelos crimes aí de tráfico de droga e associação para o tráfico. Ficarão à disposição da Justiça de Iranduba, até porque a abordagem foi feita, né, no município de lá, no Rio Solimões, né, e o juiz analisará se converterá em prisão preventiva ou liberdade provisória o flagrante dos mesmos. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Como ele acabou de citar, esses dois homens aqui vão ficar à disposição da Justiça, até porque esse inquérito policial vai ter uma continuidade aí nos próximos 30 dias, porque a polícia quer saber quem receberia toda essa quantidade de cocaína pura. E olha só essa história. Bandidos disfarçados de pacientes assaltaram quem estava na manhã de ontem no Centro de Atenção Integral à Criança, o CAIC, lá do bairro do Planalto. Foram 2 homens que levaram objetos de funcionários e de pessoas que tentavam agendar consultas. Um carro de uma colaboradora da unidade foi roubado. O atendimento nos CAICs, nos Centros de Atenção Integral à Criança, começa bem cedo. Existem até pais e mães que chegam de madrugada para garantir que seus filhos recebam a consulta o mais cedo possível para que eles possam voltar para casa. Aqui no CAIC Dr. Rubim Sá, que fica no bairro Planalto, começou nessa segunda-feira por volta de 7 horas. Foi por esse horário que 2 homens que se fingiram de pais entraram do CAIC do Planalto. Depois que eles mostraram armas para as pessoas que estavam lá dentro, eles começaram a recolher todos os objetos das vítimas. Celular, recolheram carteiras, dinheiro, o que tinha de pais e mães que estavam esperando pelo atendimento. Para poder fugir aqui do CAIC, eles abordaram uma funcionária. Pegaram a chave do carro dela, um Corolla preto de placa NOW 2088. Chegaram aqui no estacionamento, entraram no carro da funcionária e saíram. Desapareceram aqui pelo bairro como se nada tivesse acontecido. A funcionária ficou muito abalada e por isso ela não quis gravar a entrevista, mas ela registrou o roubo do carro na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Esse veículo é a principal pista que a polícia tem para saber quem eram esses assaltantes. Na manhã dessa segunda-feira também esteve aqui uma equipe da Polícia Militar para tentar adiantar, conseguir algumas características desses suspeitos e, quem sabe, recuperar o carro e alguns objetos das vítimas que foram feitas nessa segunda-feira. O CAIC funcionou normalmente, o atendimento continua, mas todo mundo ficou muito abalado com a insegurança que foi observada nesse Centro de Atenção Integral à Criança. Eu cheguei, passei e ele estava sentado aqui com o cartão de vacina na mão. Foi muito rápido. Quando eu vi o pessoal se levantando, eu me levantei, Aí o pessoal começou, eu corri lá para trás. Nós ficamos lá atrás, escondemos o celular no mato. Aí aí a mulher começou a gritar lá dentro, para ligar para a polícia, eles já tinham ido embora. Foi muito rápido. Só esperaram a funcionária chegar e pegaram. Ele entrou atrás dela com a arma, E o outro ficou aqui fora tomando celular. Essa é a primeira vez que as pessoas, pacientes e funcionários do CAIC Dr. Rubim Sá foram assaltados dentro da unidade, para lá dos portões. De acordo com informações de testemunhas, já houve uma outra ocorrência aqui no bairro Planalto, de pacientes e filhos que estavam esperando pelo atendimento, pela senha, aqui na calçada. Essas pessoas não precisam vir durante a madrugada, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, essa unidade
tem a capacidade de atender na consulta com a pediatria 32 pessoas durante a manhã e 32 crianças durante a tarde. Isso significa que você não precisa chegar durante a madrugada. Você pode vir depois das 7 horas da manhã, que é o horário que começa a distribuição das senhas, ou, se você não conseguir vaga para aquele dia, voltar durante a tarde. Para vocês terem uma ideia, nessa segunda-feira, sobrou senha. Não se sabe se por conta do assalto que aconteceu durante a manhã, mas a demanda varia muito dependendo de cada dia. Esse alerta vale para que a população não seja alvo de arrastões e nem de assaltos nas unidades de saúde. Mas mesmo que a população tome todos esses cuidados, é importante que o setor de segurança pública esteja atento a essas estatísticas, né? A gente tem noticiado com muita frequência os assaltos que têm virado uma rotina nas unidades de saúde, né? É UBS, hospital, o Platão Araújo já virou praticamente freguês aí de tantos assaltos que acontecem por lá. Agora um CAIC. E quem vai procurar um atendimento, vai numa dessas unidades, está buscando atendimento de saúde. Provavelmente ou está doente ou está fazendo algo para prevenir que a doença. E nos casos de uma unidade de urgência e emergência, a pessoa está doente quando chega ali. E quem está levando, por exemplo, às vezes estaciona o carro de qualquer jeito, deixa a moto às pressas e nunca imagina que quando sair o veículo não vai estar mais por lá. E isso tem acontecido. Então é importante que as unidades de saúde reforcem a segurança, haja uma conversa entre as secretarias de saúde, tanto municipal quanto estadual, com o setor de segurança pública, para estabelecer algum tipo de estratégia para que as pessoas não fiquem tão vulneráveis como tem sido. E a Justiça negou o pedido da defesa do delegado Gustavo Sotero, que queria fazer a reconstituição da morte do advogado Wilson Justo Filho. Esse crime ocorreu no dia 25 de novembro do ano passado. Sotero é acusado pelo homicídio do advogado e ainda de tentativa de homicídio qualificado contra 3 pessoas. O Fred tem informações ao vivo para a gente e vai trazer os detalhes sobre esse resultado negativo aí para a defesa do delegado. Olá, Fred, muito bom dia para você. O que foi que o juiz alegou para negar o pedido da defesa? Muito bom dia, Adrane. Bom dia a todos. Vale só ressaltar que o juiz que negou agora esse pedido da defesa do delegado Gustavo Sotero é o mesmo que há pouco tempo teve uma decisão bastante contestada quando liberou na audiência de custódia um empresário e a tia de uma menina acusados de exploração sexual infantil. Desta vez, a decisão do juiz foi contrária ao réu, já que a defesa pediu a reconstituição do crime, como você bem lembrou, só que ele negou. Segundo o juiz, em sua decisão, as imagens da câmera de segurança no dia em que o crime aconteceu dentro da casa noturna são suficientes para mostrar como tudo aconteceu no dia do crime. Ainda segundo o juiz, seria algo constrangedor colocar mais uma vez dentro de um mesmo ambiente todas as vítimas envolvidas, tirando a vítima fatal, o Wilson de Lima Justo Filho, e a viúva dele, que acabou sobrevivendo, além das outras 2 pessoas dentro desse ambiente. Não seria algo cômodo, então, para essas pessoas. Por isso, então, o juiz negou este pedido. Mas a defesa do delegado Gustavo Sotero pede também outras coisas, como um diagrama do local que demonstre as medidas da área, assim como a localização do mobiliário, palco, localização das câmeras de segurança. O mesmo argumento utilizado pelo juiz para negar a reconstituição também foi utilizado neste caso. Segundo o juiz, pelas imagens é possível observar a localização de todos os móveis ali dentro. Segundo ele também, no dia em que o crime aconteceu, a perícia da Polícia Civil foi feita como deve ser. E, inclusive, foram feitas fotografias depois que o crime aconteceu, que demonstram também toda a cena do crime, o que então não sustenta este pedido da defesa do delegado Gustavo Sotero, que pede também outras coisas, como o exame de alcoolemia, o teor alcoólico encontrado no sangue do delegado Gustavo Sotero, assim como o exame toxicológico, e pede também um exame que aponte os vestígios de pólvora
encontrados nas vestes de Wilson de Lima Justo Filho, o advogado que acabou perdendo a vida neste evento aí que aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado. Vale ressaltar que o Ministério Público Estadual já havia denunciado Gustavo Sotero por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, justamente por não dar nenhuma chance de defesa ao advogado, assim como também tentativa de homicídio qualificado contra Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, viúva do advogado, assim como outras duas pessoas que foram alvejadas e que estavam na casa noturna naquela noite, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza. A defesa de delegado Gustavo Sotero continua alegando que foi tudo em legítima defesa. Ele continua preso na Delegacia Geral. Vale ressaltar também que o mesmo advogado do delegado foi advogado do goleiro Bruno, que é acusado, foi condenado, na verdade, por mandar matar a ex-namorada Elisa Samúdio. Trata-se de Cláudio Deledoni Júnior, o advogado que foi do goleiro Bruno entre 2010 e 2011. Então ele está à frente aí, até agora, do caso do delegado Gustavo Sotero. No mês passado, a primeira vara do Tribunal do Júri encerrou a fase de instrução e julgamento, ou seja, ouviu todas as partes, inclusive o réu, e que há uma expectativa de que o júri sobre o caso do delegado Gustavo Sotero seja realizado ainda neste ano. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um padrasto e enteado foram mortos a tiros na Matinha, na zona sul de Manaus. Esse duplo homicídio foi cometido por 2 homens que se aproximaram das vítimas que estavam dentro de um carro. Veja esse e outros casos no nosso resumo da área policial. O padrasto estava estacionando o carro quando os infratores se aproximaram e começaram a atirar. As vítimas são Janderlan Santana, Cabo Verde, de 37 anos, e Janderson Vieira Queiroz, de 9 anos. O garoto estava no banco de trás do carro. Ele chegou a ser levado para o serviço de pronto atendimento do São Raimundo, mas não resistiu. Bandido se atrapalha e atira contra a própria perna. O infrator assaltou passageiros da linha de ônibus 541 na tarde de ontem. O motorista se recusou a dar o celular ao criminoso e reagiu. O bandido tentou sacar a arma e ela acabou disparando. O disparo também atingiu um passageiro de raspão. O criminoso conseguiu fugir. Irmãos envolvidos com o tráfico são detidos na Zona Sul. Ivanilson Salles de Souza, de 21 anos, e Ivan Salles de Souza, de 23, foram presos em cumprimento de mandados de prisão temporária. Eles respondem por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse de munição de calibre restrito. Segundo a polícia, os dois têm uma boca de fumo na colônia Oliveira Machado. E os casos confirmados de sarampo em Manaus e no interior do Amazonas preocupam os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Os órgãos recomendaram que as secretarias de saúde e de educação dos municípios reforcem as ações protetivas. Além disso, os pais irresponsáveis que forem omissos quanto à vacinação de crianças e adolescentes poderão sofrer penalidades. De 48 municípios que foram notificados com suspeitas de sarampo, 30 já possuem a confirmação da doença. Os dados que a própria Fundação de Vigilância Sanitária tem com os próprios órgãos técnicos no espaço é que uma boa parte dos municípios do interior estão bem aquém daquilo que é considerado ideal como cobertura vacinal. Então, o caminho que se tem nesse momento é fazer uma recomendação para os promotores do interior fazerem tratativas junto ao poder público no sentido de melhorar essa cobertura vacinal, bem como uma recomendação diretamente à associação dos municípios para que os próprios prefeitos sejam provocados diretamente. Manacapuru teve uma diminuição significativa na ocorrência de casos, no entretanto, é um município que tem já 256 casos confirmados, né? Os outros municípios, a média de casos está em torno de 5, 10, 2, 1. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação nas escolas não conseguiu atingir a meta estipulada de 80%. A maioria delas alcançou somente 63% do esperado. E o motivo pode ser a omissão de pais ou responsáveis no momento da vacinação. As escolas vão notificar os pais para que eles apresentem o cartão de vacinação. Se eles não apresentarem na data determinada, a escola vai notificar o pai para comparecer para
para justificar porque não mandou ou autorizar que dê essa vacina, que se proceda a vacina. E caso nenhuma dessas medidas tenham sucesso, será acionado o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar faça a busca ativa dessas crianças que não foram vacinadas. Em último caso, o Ministério Público será comunicado de cada caso específico onde a vacinação não foi possível ser realizada. Segundo o secretário da Censa, a vacinação nas escolas continua até o fim do mês de agosto. O trabalho está sendo feito nas zonas norte e leste da cidade, onde se encontra a maioria dos casos. A gente tem uma situação de erradicação de uma doença, que há 18 anos não havia caso registrado, então o sistema como um todo acaba se acomodando. De acordo com o 23º Boletim Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, em Manaus já são 5.693 notificações e 723 casos confirmados de sarampo. A preocupação é com o aumento do surto da doença. A gente sabe que existem muitas notícias falsas sobre os riscos da vacinação, da desnecessidade da vacinação, mas a vacinação é um meio fácil e acessível para toda a população evitar uma doença que pode ser fatal. Imagina só você ter que dar explicações para o Ministério Público do Estado ou Federal por omissão, por irresponsabilidade. Então não precisa que ninguém intervenha. É importante que cada pai, cada responsável tenha consciência que é sua responsabilidade proteger a sua criança e se proteger também. Essa doença estava erradicada, voltou há pouco tempo e já se tornou um surto aqui na nossa cidade. São vários casos em Manaus, no interior do estado e alguns que estão sendo importados aqui para outros estados da federação. Então é muito importante que todo mundo se imunize, porque a gente já tem caso de morte. Uma criança de 7 meses que não estava vacinada morreu. E a vacina é a partir dos 6 meses, por conta do surto, né? Normalmente é a partir de 1 ano, mas por conta do surto, cada criança a partir de 6 meses de idade, aqui no norte do país, precisa tomar essa vacina, depois com 1 ano e com 4 anos de novo. É importante que a vacinação esteja atualizada. Essa vacinação aí não imuniza apenas contra o sarampo, mas contra 4 outras doenças. Então é importante que cada pessoa faça a sua parte. E é muito simples, é só ir a qualquer unidade básica de saúde. Tem unidade básica que funciona à noite, no sábado, não tem desculpa. E para quem não foi ainda, as escolas públicas estão recebendo as visitas dos agentes para garantir essa imunização. Se você é adulto, principalmente tem menos de 29 anos, precisa também tomar essa vacina se não tem certeza que tomou durante a infância ou se teve contato com alguma criança ou alguma pessoa que está com sarampo. A vacinação na rede pública vai para pessoas até 49 anos por conta do surto. E depois do intervalo, a gente fala de eleições. A propaganda começa depois de amanhã e você vai ficar por dentro de tudo que é proibido no período eleitoral. A gente mostra ainda o número de candidatos às eleições aqui no Amazonas. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.